somos justificados por Jesus. O justo vive pela fé. O amor já nos foi dado de graça. Você não tem que pagar por ele, não tem que pagar pelo seu perdão por mais nada. Jesus já fez isso por você e por mim. Só a fé salva. Só Deus com seu amor pode nos salvar. Só as Escrituras nos bastam. Só Cristo pode nos ligar a Deus e só Deus deve ser glorificado. A minha consciência é prisioneira da palavra. Que Deus me ajude. Nas palmas? Você pode... Forte é o nosso Deus, escudo pela espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas faz e astúcias infernais, iguais são lá na terra. Vamos ficar de pé? Nos alegrar na presença do Senhor, é nosso castelo forte. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Mas olha o que nosso Deus faz. Mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. É só pra Ele. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, Grite bem alto, triunfa na batalha. triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Diga conosco, o castelo forte é o nosso Deus. 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 Grite bem alto. Castelo forte é o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, ainda de pé por um instante só, sejam muito bem-vindos à Oliveira Verdadeira, sejam muito bem-vindos ao Reformare 2023, comemorando os 506 anos da Reforma Protestante. A nossa oração é que esses 2 dias sejam 2 dias de aprendizado, de comunhão, de renovo da nossa fé e da nossa esperança. E eu convido você para que nesse momento nós possamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção sobre este evento, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor e pelo teu cuidado, Senhor, por tua graça derramada sobre nossas vidas. Muito obrigado pela tua boa e poderosa palavra, e é por isso, meu Deus, que nós glorificamos o teu nome. Pai bendito, abençoa este evento, abençoa a nossa conferência da Reforma, que nós possamos refletir aqui, Pai, sobre a tua mão na história da igreja, e sobre como o Senhor tem derramado, Senhor Deus, da tua sabedoria, e tem direcionado os teus filhos. Pai bendito, ser conosco, que tudo que nós, Senhor Deus, falemos aqui, que tudo que nós, Senhor, possamos fazer neste lugar, seja para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Esta é a oração que nós fazemos, e a fazemos em nome de Jesus, e aqueles que creem digam amém. Podeis sentar, meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, meu nome é Felipe, você que está nos visitando aqui nessa noite, seja muito bem-vindo. Você que também está acompanhando pela internet, nós estamos na Oliveira Verdadeira, uma igreja que nós sempre gostamos de lembrar dos nossos princípios, dos nossos valores, uma igreja bíblica, avivada, acolhedora e relevante. E nós vamos participar desses 2 dias, hoje, sexta-feira, e amanhã, no sábado, do Reformare. O Reformare é um evento que nós já realizamos há alguns anos, para relembrar e para pensar a Reforma Protestante, iniciada em 1517, 31 de outubro de 1517, portanto, esse ano nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. E enxergar, olhar, como nós também precisamos de uma reforma hoje, uma reforma espiritual, uma reforma na nossa vida, uma reforma também nas nossas igrejas, e pedir a Deus que continue derramando do seu renovo e da sua graça sobre nós, amém, meus irmãos? Então vocês ouvirão várias palavras daqui para amanhã, e em nome de Jesus, que cada palavra dessa alcance o seu coração e produza em você o fruto da palavra, produza em você aquilo que realmente o Senhor quer. Então hoje nós já iniciamos aqui, vamos louvar ao Senhor com algumas canções, e ouviremos logo mais uma palavra com o pastor João Batista. Essa é a nossa programação de hoje, ao final estaremos orando também. E amanhã, sábado, você pode se programar para isso. Amanhã nós começaremos às 17h30, recepcionando as pessoas, e então vamos ter o tempo de louvor, e na primeira parte, ali por volta das 6h20, nós ouviremos a ministração da palavra com o pastor Carlos Garcia. Teremos um breve intervalo, e voltamos novamente com o louvor, finalizando com uma palavra do pastor Felipe Alves. Será realmente uma bênção, e eu espero em Deus que você aproveite esse tempo, que você seja renovado, que você seja abençoado, em nome de Jesus. Se você precisar de alguma coisa, aqui nós temos os banheiros, aqui nessa porta, ali embaixo, na porta, embaixo dessa também, tem os banheiros também, água ali embaixo. Se você precisar de qualquer coisa, pode falar comigo, falar com os obreiros, falar com a organização do evento. Nós estamos aqui para servir vocês, em nome de Jesus. Aproveitem e sejam abençoados. Vamos louvar o Senhor, e na segunda canção nós serviremos a Deus com as nossas ofertas, amém, meus irmãos? Faremos assim em nome de Jesus. Redenção. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar.
e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Diga o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Vou me render aos seus pés, vou me lançar. Cante isso. Tudo entregar, Vou me render aos teus pés, vou me diga tudo entregar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés. Grite isso, tudo entregar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés. Tudo entregar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Bendito seja o Senhor. Aleluia. É Deus. Mais que isso, esse Deus nos mantém
de pé. À medida que você servindo ao Senhor, que você for servindo ao Senhor com sua oferta, você fica de pé e cante conosco. Para o povo de Deus, não, não, escute só. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, não, estamos de pé. Escute só. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Como é que a gente anda? Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move nós cremos. Quem nós somos? Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move? O que nos move é o quê? É o que nós cremos. Quem somos nós? Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Nada pode nos parar. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você pode sair do chão e gritar. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé e somos de pé. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja.
igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A igreja, a perseguição diz: a perseguição, o Coliseu, A igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vem. O que nos move O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, nação santa. nós somos a igreja. Somos a igreja. Vivemos por fé. Vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluia. Aleluia! Quantos estão gratos por tudo que o Senhor está fazendo aqui, amém? Aleluia! Quando eu ouço essa canção, meu coração se alegra muito e se enche de muita expectativa e esperança, porque nós estamos declarando aquilo que a palavra do Senhor diz. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou, Mateus capítulo de número 16, porque eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! A igreja continua avançando, a despeito de toda a perseguição, a despeito de toda a incompreensão. A igreja continua de pé, e assim será. Porque quem cuida dessa igreja, edifica essa igreja e abençoa esta igreja, não são os homens. Quem cuida, edifica, abençoa, protege e prospera a igreja é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Quando o último governo humano cair, quando o último reino humano se desfazer, a igreja continuará de pé. Aleluia! A igreja do Senhor. Nós cremos que a reforma protestante, com certeza, esse movimento teve implicações sociais. Com certeza, esse movimento chamado reforma protestante teve implicações políticas. Mas nós, além de todas essas coisas, cremos que a reforma protestante foi um movimento espiritual, um chamado de Deus para a sua igreja. Nós temos uma tendência, a nossa tendência pecaminosa é nos afastar do propósito de Deus, do plano de Deus para nós. É por isso que de tempos em tempos nós precisamos retornar. Nós precisamos voltar. O Senhor Jesus, escrevendo à igreja de Éfeso, disse: lembra-te, pois, de onde caíste, e volta às primeiras obras. Volta ao primeiro amor. E esse tempo aqui de refletir sobre a reforma é um chamado para você. É um chamado para as igrejas evangélicas aqui em Imperatriz. É tempo de nós voltarmos. É tempo de nós nos alinharmos com a boa palavra do Senhor. E os reformadores, quando começaram isso, lá no século XVI, tenho certeza que se você perguntasse para Martinho Lutero, se você
perguntasse para Philippe Melanchthon, se você perguntasse para Zwinglio, se você perguntasse para João Calvino, eles não tinham dimensão do que Deus estava fazendo através deles, de como Deus estava moldando gerações através deles. Assim como você talvez não tenha ideia do que Deus ainda fará através de você e através dessa igreja que Deus levantou hoje. E com o tempo, os estudiosos elencaram, por assim dizer, identificaram 5 pilares que nós convencionamos chamar de os 5 solas da Reforma Protestante. Sola é uma expressão latina para somente. E então eles identificaram esses 5 solas: sola Escritura, somente a Escritura; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Christus, somente Cristo; e soli Deo glória, glória somente a Deus. Esses 5 solas são os fundamentos da Reforma Protestante, e nós somos herdeiros deles. E nós precisamos nos levantar hoje, como igreja do Senhor, e reafirmar essas bases da fé evangélica. Sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Existem igrejas hoje que o seu púlpito está cheio de filosofia, cheio de psicologia, cheio de história, cheio de ciência, mas vazio de Bíblia. Igrejas que se envergonham da palavra de Deus. Mas nós precisamos nos levantar e dizer: somente as Escrituras, aleluia. Nós cremos na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus, palavra que salva, que cura e que transforma. Sola Escritura, somente a Escritura. Nós precisamos falar e reafirmar que é somente pela graça. Salvação não é comprada, salvação não é negociada, salvação não é vendida, salvação é pela graça, é favor imerecido, é presente que nós não merecemos. Nós não precisamos subir no monte, nós não precisamos descer do monte, nós não precisamos mergulhar nas águas do Jordão. Salvação é pela graça, aleluia, somente pela graça. Precisamos reafirmar nessa noite: sola fide, somente pela fé. Nós somos justificados diante do Pai pela fé que nós temos em Jesus Cristo. O Evangelho e o cristianismo não é a religião dos vários passos. Faça isso e faça isso, para que então você seja salvo. Não! Se você crê, aleluia, se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O nosso ministério é o ministério da fé. Crê no Senhor, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 1, versos 16 e 17: porque o justo viverá da fé. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos no que cremos e pelo que cremos. Sola gratia, sola fide, solus Christus, somente Cristo. Eu quero dizer para você, e para me encerrar esse meu momento, ouvirmos mais uma canção e então ouvirmos a palavra principal. Por mais que o seu pastor seja um homem de Deus, um homem maravilhoso, seu pastor não é o seu mediador. Seus pais não são os teus mediadores. E nós precisamos nos levantar, que os profetas e apóstolos que estão por aí, chamando-se de intercessores, tentando mediar relacionamento com Deus, não são mediadores. Só existe um nome pelo qual todos nós somos salvos, e o nome é Jesus Cristo, aleluia. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, somente Cristo,
O Papa não é nosso mediador, Maria não é nossa mediadora, os santos não são os nossos mediadores, os pastores, apóstolos, profetas não são os nossos mediadores. Só existe um, e o nome dele é Jesus. Por isso, somente Cristo. E toda glória é somente a Ele, ao nosso Deus vivo e todo-poderoso. É por isso que o apóstolo Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, aleluia. Porque dele tudo tem origem nele, porque por ele tudo é sustentado por ele, e para ele todas as coisas têm o seu propósito nele. Por isso a ele honra, glória e louvor para todos sempre. Quem diga amém? Graças a Deus. Portanto, feche seus olhos por um instante só. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Muito obrigado pela tua boa, preciosa palavra e por esse momento que nós estamos aqui, pelos hinos que já cantamos, Senhor Deus. Que o teu nome seja exaltado aqui, Senhor, e que esse tempo seja um tempo de renovo espiritual, tanto aqui, Senhor Deus, para a Oliveira Verdadeira, como também para todas as igrejas que estão aqui representadas nessa noite. Que os teus filhos, meu Deus, saiam desse tempo, Senhor Deus, te amando mais ainda, e prontos, meu Deus, para levar a tua palavra e pregar o evangelho da salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Assim, meu Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Somente a Ele toda a glória. É isso que nós queremos cantar essa noite. Mas antes de cantar, a gente quer ensinar vocês a ajudar a gente a cantar essa canção. Põe a letra pra gente. Essa canção diz assim: és o Alfa e o Ômega, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Agora vocês cantem com a gente. És o Alfa, cante isso. És o Alfa. És o Alfa e o Ômega, e o Ômega. Diga: te adoro, meu Senhor, te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor, tu és digno do louvor. Agora o refrão diga assim: te damos toda a glória, te damos toda a glória. Te adoro, meu Senhor, te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor, tu és digno do louvor. É isso aí, vamos cantar. Aleluia. És o Alfa e o Ômega, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Você pode cantar conosco. És o Alfa e o Ômega, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Te damos toda a glória. Te damos toda a glória.
te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Aleluia. Tu és digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória. Somente a ti toda a glória. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que essa paz esteja em nossos corações, não só hoje, mas sempre. Queria convidar nesse momento o pastor João Batista, nosso ministrante desta noite, que irá nos abençoar com a palavra de Deus. Estaremos orando por ele nesse momento. Eu convido a todos a nos colocarmos em pé e então passaremos a oportunidade ao nosso pastor. Pode subir para cá, pastor. O pastor João é um amigo da gente, professor, amigo e pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, aqui estamos em Tua presença, gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez, temos a oportunidade de ouvirmos o Teu Filho, o pastor João, que nesta noite nos abençoará com a Tua palavra. Deus, usa o Teu servo, fale conosco, enche os nossos corações com o conhecimento da Tua palavra, através do Teu Filho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Nobres irmãos e irmãs, a todos cumprimentos com a paz do Senhor. Aproveito esse preâmbulo de oportunidade e prefacio aqui a minha participação,
tributando a Deus meu sentimento de gratidão pelo privilégio de estar aqui. O Eterno seja honrado, não apenas hoje, mas eternamente. Minha palavra de louvor pela vida do casal, pastor Felipe Alves, sua digna esposa, missionária Elidete, a família de um modo geral, pelo carinho, pela recepção tão gentil, pelo gesto de confiança. Deus continue agraciando-os de uma forma muito especial. São parceiros ministeriais, pessoas que a gente compartilha, mas também recebe compartilhamento. Deus continue agraciando. Nosso querido pastor Mendes, do Projeto Josué, uma empatia em pessoa, dispensa comentário. Deus continue agraciando de forma muito especial. Todos os obreiros, todos os irmãos, que Deus continue abençoando-os. Eu estou percebendo alguns rostos aqui que não faz parte do ramo de Oliveira, é luz. Então Deus abençoe os nossos irmãos aqui presentes. Bem, queiram abrir a vossa Bíblia, irmãos, ou abram as vossas Bíblias, exatamente na segunda carta ou epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 3, a partir do versículo 16 ao 17. Eu não necessariamente vou fazer exposição de um texto, ou trazer um sermão expositivo, mas vou utilizar esse texto como base textual e dele trabalhar convosco uma das solas da Reforma Protestante. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Quem encontrou, diga amém. Ouçam atentamente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor, rogamos a tua graça capacitadora e pedimos que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, toca a nossa sensibilidade espiritual e assim ministra aos nossos corações. Nós oramos a Ti e suplicamos a Tua ajuda em nome de Jesus. Meus irmãos, o movimento conhecido na história como Reforma Protestante foi, sem sombra de dúvida, o maior e o mais importante evento ocorrido na história da igreja depois do Pentecostes. Depois do Pentecostes, nenhum episódio, nenhum fato, nenhum evento tornou-se tão expressivo, tão relevante e trouxe tamanhas implicações na história da igreja como a Reforma Protestante, ocorrida inicialmente no dia 31 de outubro de 1517, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e que teve como principal protagonista o grande reformador, monge agostiniano, Martinho Lutero. E é interessante a gente compreender exatamente esse aspecto. Tanto que, evidentemente, todos nós precisamos fazer a seguinte pergunta: por que essa
afirmativa. Eu vou começar dizendo que, se o dia de Pentecostes, conforme está registrado em Atos capítulo 2, versículo 3, marcou a história com o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja e com a evidência de um fenômeno chamado na teologia bíblica glossolalia, que foi o falar em outras línguas. A reforma protestante, que se deu no dia 31 de outubro de 1517, ela foi marcada com o retorno da igreja aos trilhos da verdade, a centralidade das Escrituras, o retorno à doutrina dos apóstolos, ao cristianismo puro e simples. E por que exatamente estou fazendo essa reafirmação? Porque a reforma protestante não foi uma busca pelo novo, não foi uma busca pelas novidades do mercado evangélico. Pelo contrário, a história é clara, as evidências comprovam. A reforma protestante foi, na verdade, um retorno, uma volta à forma original da igreja, tendo em vista que ela iniciou a sua trajetória de maneira tão pura, simples e transparente, mas no contexto da reforma protestante havia se desviado da verdade. Tanto que eu imagino, certamente alguém tomado pelo senso de curiosidade deve estar fazendo a seguinte pergunta: o que exatamente estava acontecendo no contexto da reforma? Quais os problemas? Qual era a situação exatamente naquele contexto? Diante dessa indagação, confesso aos irmãos que fico muitas das vezes estarrecido, porque 506 anos depois da reforma protestante, por incrível que pareça, ainda há muitos cristãos, e o que é pior, muitos líderes e ministros do Evangelho, que sequer conhecem a importância que foi esse importante movimento iniciado dia 31 de outubro em 1517, e uma grande maioria desses tais líderes até criticam-nos pelo simples fato de comemorarmos um evento tão importante que foi a reforma. Isso evidentemente se dá justamente porque a maioria deles desconhecem algumas verdades, como por exemplo, eles não sabem o que foi a reforma protestante. O que é pior, não têm a mínima ideia do que estava acontecendo naquele contexto. Não sabem contra o que os reformadores protestaram, não sabem qual foi a ênfase da reforma, as implicações que esse tão importante evento traz para a igreja contemporânea, e o pior de tudo, não sabem sequer quais os seus benefícios, mesmo sabendo eu que desfrutam desses benefícios. E diante disso surge a pergunta: o que estava acontecendo? Qual era a situação? Quais exatamente os problemas envolvendo o contexto da reforma protestante? Eu sei que
não está sob a minha responsabilidade trabalhar esses detalhes, mas tendo em vista ser a minha participação aqui a primeira exposição no Reformare ou Reformare, eu devo pontuar alguns pontos que evidentemente nos ajudam a compreender o que estava acontecendo. E nesse sentido, ouça o que eu vou dizer para você. No contexto da reforma, para você ter uma ideia, nós tínhamos a figura mais expressiva da igreja, a figura papal, que se considerava o único e legítimo representante de Deus na terra, e o que é pior, o único mediador entre Deus e os homens. Como se isto não bastasse, a tradição da igreja julgava ser a única que podia definir questões relacionadas à fé, e o que é pior, se colocavam acima das escrituras. Se você acha pouco, no contexto da reforma protestante, havia o abuso excessivo do alto clero, que julgava estar acima da igreja, acima das escrituras. E diante de tudo isto, como consequência, no contexto da reforma, era comum o uso de elementos estranhos adicionados ao culto, e eu nem vou entrar nesse mérito, porque falar a respeito gera até mal-estar, tendo em vista que nós também enfrentamos essa realidade em nosso contexto contemporâneo. Que é pior ainda, no contexto da reforma protestante, a igreja era comprometida com o Estado, e o Estado manipulava a igreja de tal forma que a igreja estava envolvida em atos obscuro, suborno e enriquecimento ilícito às custas do evangelho. No contexto da reforma, a venda de indulgências era algo tão comum que os líderes da igreja mercadejavam a fé, tornando a salvação uma obra meritória. Tanto que a história vai dizer, uma das canções mais cantadas na esquina de Roma, e naquele contexto, era exatamente essa: cada moeda que cai nos cofres da Basílica de São Pedro é uma alma que está sendo tirada do purgatório. Esse era o contexto em que se encontrava a igreja, justamente quando se deu a reforma no dia 31 de outubro de 1517. Esse é o quadro pintado e descrito, justamente apontando a triste situação da igreja, seu estado deplorável, apontando o quanto ela havia se desviado da verdade, abandonado os trilhos da verdade, saído exatamente da doutrina dos apóstolos e adicionado exatamente elementos estranhos às escrituras, de tal maneira que a igreja estava paganizada. E se você acha que isso era algo comum, essa triste situação da igreja trouxe sérias implicações para a sociedade de um modo geral, porque isso trouxe consequências no aspecto sócio, político, econômico, ético, moral. Só para você ter uma ideia, no contexto político, aquele era um período marcado por muitas desarmonias, guerras, crises e as mais diversas situações envolvendo todas as camadas da sociedade. No contexto social, fome, flagelo,
epidemias como a peste negra, que se deu em 1348, isso sem falar em outros males que produziram desastres na sociedade. Ora, se você parar para pensar bem, no contexto espiritual, o estado era ainda pior, porque a sociedade estava mergulhada na perversão, na inversão de valores, totalmente subjugada pelas trevas. E nesse particular, até aproveito para fazer aqui uma ressalva. E é importante nós refletirmos sobre isso. Todas as vezes que na história a igreja, ela saiu dos trilhos da verdade e abandonou justamente o evangelho de Cristo, o mundo sofreu consequentemente, entrando exatamente em um estado deplorável. E por que digo isso? Devemos lembrar de um princípio bíblico e teológico. A igreja, como disse Jesus, é sal da terra e luz do mundo. Como sal, ela tem o papel de coibir justamente os valores éticos, preservando os valores morais. E como luz, através de boas obras, ela dignifica o evangelho, revelando a graça de Deus. Mas todas as vezes que a igreja abandona os trilhos da verdade, ela abre mão do evangelho, ela sai da centralidade das escrituras, o mundo padece, o mundo sofre consequências, mesmo porque nós somos o farol de Deus em meio às trevas. E por quê? Porque se nós como cristãos precisamos ler as escrituras, a Bíblia, o mundo não lê a Bíblia, mas entende a Bíblia lendo a igreja que representa Cristo aqui na terra. E nesse particular, meus amados, precisamos entender, esse era o estado triste em que se encontrava a igreja no contexto da reforma protestante. E é justamente nesse contexto que os reformadores se levantam como instrumento de Deus, colocando como ênfase principal o que nós tradicionalmente conhecemos hoje como as 5 solas. Lembrando que essas 5 solas nada são do que as respostas dos reformadores aos desvios da igreja quando abandonaram a centralidade das escrituras. Na verdade, você vai perceber que a reforma protestante, a partir do que aconteceu no dia 31 de outubro, como principal protagonista, Martinho Lutero, não foi um fenômeno apenas social, com implicações também no âmbito político, científico, mas sobretudo foi um movimento com sérias implicações no âmbito teológico, espiritual. E por que digo isso? Porque nesse aspecto os reformadores, na verdade, deram uma espécie de resposta aos desvios da igreja, apontando exatamente a verdade e denunciando o erro, a mentira e o equívoco. Para você ter uma ideia, é nesse contexto que os reformadores apresentam os 5 pontos, as 5 solas da reforma protestante. São elas: sola Escritura, sola Christus, sola Gratia, sola Fide, sola Deo Glória. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus pertence toda a honra e toda a glória. Agora, é interessante a gente parar para refletir sobre isso.
Porque as 5 solas da Reforma Protestante são, na verdade, proposições teológicas que sintetizam, ou seja, resume todos os principais pensamentos dos reformadores. Compreender a sua natureza, o seu significado, qual era a sua proposta, as implicações por trás de cada sola é de fundamental importância. Até porque as 5 solas não apenas respondem aos questionamentos a respeito da postura e o desvio da igreja diante das Escrituras, mas também apresenta a verdade central daquilo que o cristianismo puro e simples acredita. Só para você ter uma ideia, a igreja romana dizia que a tradição era a única que podia julgar e definir todas as questões relacionadas à fé, se colocando, por sinal, acima das Escrituras. Sabe qual foi a resposta dos reformadores? Eles deram a sola Escritura, defendendo somente as Escrituras têm autoridade final, terminante, absoluta, para julgar tudo e todas as coisas, estando inclusive acima da tradição, acima da igreja, e nada e nem ninguém está acima da palavra de Deus. Portanto, as Escrituras enfatizam que a autoridade final está com ela. Ela tem o último veredito. Ela é a última instância. Portanto, os reformadores defenderam a sola Escritura. Mas ainda mais, a igreja romana dizia que a figura papal era o único representante de Deus e o mediador entre Deus e os homens. Qual foi a resposta dos reformadores? Sola Christus. Eles disseram: somente Cristo é o legítimo representante de Deus na terra, o único mediador entre Deus e os homens, e não há outro a não ser Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, cada sola corresponde a uma postura equivocada da igreja. Se você acha pouco, a igreja romana praticava a venda de indulgências, mercadejando a fé, e o que é pior, tornando a salvação uma obra humana, um mérito obtido pelo esforço, pelo pagamento humano. Os reformadores foram absolutamente incisivos em dizer não. Eles disseram: sola graça. Somente pela graça é que o homem alcança a salvação, porque a salvação não é obra do homem, é fruto da graciosidade de Deus. Foi a resposta dos reformadores. A igreja romana ainda dizia que era preciso fazer boas obras para ser salvo. Os reformadores disseram: não, sola fé. É somente por meio da fé em Cristo que o homem obtém o favor imerecido da parte de Deus. A fé não é a causa, mas é o meio instrumental pelo qual todos nós alcançamos a salvação. A resposta dos reformadores foi incisiva. Mas se você acha pouco, a igreja romana naquele contexto adicionou os elementos estranhos ao culto e ainda instituiu as chamadas orações aos santos canonizados, tornando-os mediadores entre Deus também e os homens. Deixa eu dizer uma coisa para você: a resposta dos reformadores foi conclusiva. Somente a
Deus pertence toda a glória e, portanto, ao homem não se pode tributar nenhum louvor e nenhuma adoração, porque Deus é o autor da salvação do início até o fim. Ele merece o nosso louvor. Foi a resposta dos reformadores. Portanto, meus amados, eu volto ao princípio da minha abordagem introdutória. A reforma protestante, sem sombra de dúvida, foi o maior e o mais importante evento ocorrido na história da igreja depois do Pentecostes. Porque, como eu disse, se o dia de Pentecostes, conforme está em Atos 2, verso 3, foi marcado com o derramamento do Espírito e com a evidência do fenômeno falar em outras línguas, a reforma protestante marcou a história da igreja, trazendo-a à centralidade das Escrituras, a centralidade da pessoa de Cristo, tornando o culto teocêntrico, tornando as Escrituras a autoridade suprema, devolvendo o lugar que pertence a ela, acima dos concílios, acima das convenções, acima da tradição, acima da igreja. Ela é a constituição da fé, a verdade suprema, normativa, terminante, absoluta e final, e ninguém pode contrariar essa verdade, porque as Escrituras é a palavra de Deus. Esse foi justamente o que os reformadores, como resposta, apresentaram diante do desvio que a igreja se encontrava. Agora, diante dessa abordagem introdutória, eu quero ainda, por alguns minutos apenas, deixar aqui como principal ênfase dessa simples exposição, uma das solas, a sola Escritura. Ao meu ver, olhando dentro de um parâmetro cronológico e dentro de uma ordem lógica, teologicamente falando, todas as demais solas dependem dessa sola, somente as Escrituras. Tudo demanda dela, tudo provém dela, tudo está condicionado, relacionado a ela, e portanto entender e compreender a natureza, a relevância, o propósito da sola Escritura é de fundamental importância. Por isso tomei como base textual 2 Timóteo, o capítulo 3, versículo 16 e 17, onde Paulo, nessa carta pastoral, escrevendo a Timóteo, ele faz questão de enfatizar. Olha o que ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para a justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você observar bem, é importante compreender que na reforma protestante, os reformadores, eles devolveram à Escritura o seu lugar de plena supremacia. Isso porque lá no contexto da reforma, as Escrituras haviam sido renegadas a um estado relativista. Ela foi absolutamente renegada a um estado de segundo, terceiro plano, enquanto que a tradição e a figura papal havia ocupado a primazia. O que foi que os reformadores fizeram? Eles, na verdade, pegaram as Escrituras, eles devolveram a ela o lugar digno, o seu lugar de supremacia, a sua posição de última instância, a autoridade final. E é interessante, não é a igreja que está acima das Escrituras, mas as Escrituras que está acima da igreja.
Nem tampouco a tradição está em pé ou em pé de igualdade com as Escrituras, mas as Escrituras ocupam um grau de superioridade, exatamente a tradição da igreja. Eu não estou aqui desprezando a tradição, ela é relevante, mas é interessante quando a gente para estudar a teologia bíblica, e sobretudo relacionada à história da igreja, você vai perceber que ao longo da história, um dos princípios prevalecentes da teologia, eu vou dizer, é que tanto a história da igreja, como a sua tradição, são elementos importantes, mas não são decisíveis em matéria de fé. Quem dá o veredito final em matéria de fé é a palavra de Deus. Só ela e mais ninguém. Com isso, os reformadores estão nos ensinando alguns princípios. E quais são? A Bíblia é a única regra de fé e prática. É dela que emana o que cremos e ela nos ensina o que fazemos e devemos fazer. Nenhuma tradição pode se igualar às Escrituras. Nenhum concílio eclesiástico pode contrariar as Escrituras. Ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, suficiente, autossuficiente, eficiente, autoritativa. Ela é a palavra de Deus. E a minha pergunta: quem crê nessa palavra, levanta a mão e glorifica a Deus. Portanto, ela é suprema. Agora, deixa eu dizer algo aqui para vocês. Quando a gente para estudar a história da igreja, e a gente vai perceber que na história da igreja sempre houve momentos em que necessariamente se fez necessário a igreja se posicionar a respeito das Escrituras, principalmente em defesa da verdade, principalmente diante dos críticos do Evangelho. E quando a gente estuda, por exemplo, os fatos que ocorreram nos concílios, que marcaram a história da igreja, os documentos confessionais, que são documentos importantes e que fazem parte da tradição da igreja, você vai descobrir, todos esses documentos corroboram para o que nós estamos pontuando, a supremacia das Escrituras. E por quê? Olha o que as mais importantes declarações de fé, que nós chamamos de credo, vão dizer a respeito das Escrituras. Primeiro, as Escrituras é a única verdade suprema, absoluta, terminante, normativa e final. Ela é a constituição da fé, a fonte de onde emana toda a autoridade, e nenhum concílio, nenhuma convenção, nenhuma tradição jamais poderá contrariá-la, porque sem ela não existe verdade absoluta, e ela é a infalível palavra de Deus. Portanto, eu devo dizer aos irmãos, ela é o trilho por onde nós devemos andar, é o trilho por onde como igreja precisamos correr. Todas as vezes que a igreja ela abre mão dessa verdade, ela sai dos trilhos da verdade, abandonando as Escrituras, ela incorre em sérias implicações. Aliás, uma das razões pelo quais o movimento evangélico contemporâneo, em sua grande maioria, e permita, uma maioria esmagadora, está absolutamente mergulhado no pragmatismo, no materialismo, no antropocentrismo, está mergulhado exatamente no paganismo, no sincretismo, no misticismo, beirando uma espécie de espiritismo evangélico. É justamente o abandono às Escrituras. E aí eu devo dizer aos irmãos, é preciso lembrarmos
as escrituras no culto, as escrituras na igreja, as escrituras na vida cristã, as escrituras na história do cristianismo, deve sempre ocupar o seu lugar central. E qual é o seu lugar central? Ela é o manual prático pelo qual somos regidos, de tal maneira que o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir deve estar em perfeita harmonia com as escrituras. E por isso digo, as escrituras é suprema, e os reformadores estão absolutamente corretos. Somente as escrituras têm autoridade final. E é interessante quando a gente compara a supremacia das escrituras com outras fontes de autoridade. E por que digo isso? Porque a igreja, ela não tem apenas as escrituras como fonte de autoridade. Há, na verdade, 4 fontes de autoridade no qual a igreja se prevalece. Nós temos as escrituras, nós temos a tradição, nós temos a consciência e, evidentemente, a experiência. A experiência é um elemento fundamental, importantíssimo, não descartamos, todavia é falível. Quanta gente vivendo um cristianismo equivocado, porque fundamenta a fé em cima de um dogma que tem como pressuposto a experiência, que é um exemplo. Por que predomina hoje no Brasil o copo de água ungido em cima da televisão? Experiência. Tapete de sal grosso para tirar justamente o mal olhado. Experiência. Por que prevalece hoje a arca da aliança para receber a bênção de Deus? Experiência. Por que prevalece hoje a água ungida do Rio Jordão? Óleo da figueira de Israel, bandeira de Israel. Esses últimos dias, o que tem de igreja com bandeira de Israel? Que pá! Eu vou dizer para você, experiência. Eu vou dizer para você, a experiência é importante, mas não é normativa. Quem tem o poder e a autoridade de normatizar a vida cristã é a palavra de Deus. Por isso eu vou dizer para você, nós não precisamos de água benta de Rio Jordão, pena da asa esquerda do anjo Miguel. Nós não precisamos do óleo da figueira, não precisamos de quipá, tola sacerdotal, água ungida, tapete de sal grosso. Isso funciona numa picanha. Mas você que é crente, eu vou dizer para você, você tem o evangelho no seu coração. Portanto eu vou dizer, só as escrituras. A experiência é válida, mas ela tem problemas. Você quer um exemplo na Bíblia? Quer um exemplo? Você lembra da cura do cego de nascença à beira do caminho? Acho interessante. Jesus está vindo com seus discípulos, percebe o cego, os discípulos o questionam: mestre, quem pecou? Esse ou seus pais? Jesus sabia dos pressupostos, as crendices que existiam no contexto. Ele não dá muita relevância e já refuta. Nem ele pecou e nem seus pais. Esqueça esse negócio de maldição hereditária. Eu vou dizer para vocês, tudo isso é para que se manifestasse nele a glória de Deus. Jesus é interessante, olha só esse detalhe. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, pegou o dedo, tacou na saliva, misturou com areia e levou aos olhos do cego e deu uma ordem dizendo: vai e lava-te. Ele foi e quando se lavou, ele viu. A minha pergunta para os irmãos: quem crê nessa experiência real, levanta a mão e glorifica a Deus. Isso é fato, isso é uma experiência real, aconteceu. Agora eu pergunto, aonde é na Bíblia em que algum autor, sobretudo Jesus, estabelece prescrevendo como mandamento alguém cuspir, fazer lodo com areia e jogar nos olhos de um cego? Ele não mandou. E por quê?
Isso é uma experiência. Isso não é um dogma. Agora você quer saber o que é dogma? Doutrina? Jesus disse lá em Marcos 16: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, falarão em novas línguas. E aí, se você pular os versículos, lá no final, Jesus vai dizer assim nos versos 18 e 19: e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu vou perguntar: quem acredita que imposição de mãos é doutrina? Levanta a mão e glorifica Jesus. Porque é mandamento. Então deixa eu dizer algo para você. Cuidado para não confundir experiência com doutrina. Experiência é um fato isolado, e na maioria das vezes, ainda que se repete, nunca tem a mesma forma. Jesus curou vários cegos, mas cada um de uma maneira diferente, porque é experiência. Portanto, a experiência é uma autoridade, mas é falível, não é normativa. Agora, permitam, há uma segunda fonte de autoridade que a igreja também se prevalece: consciência. Ora, o que é consciência senão um tribunal de Deus instituído dentro de todo ser humano? Tanto é que eu vou dizer para você, a Bíblia diz: se o teu coração te condena, ou a tua consciência, maior é Deus. E aí, numa linguagem bem prática, eu vou dizer para você: todas as vezes que nós pecamos, nós não precisamos consultar o pastor e perguntar se o que fizemos foi errado. Há uma voz divina, moral, dentro de nós, com valores éticos, que aponta dentro do nosso coração: você pecou. Você sabe o nome disso? Eu vou lhe dizer, é uma autoridade que todo ser humano tem: consciência. Todo mundo sabe quando erra numa atitude que contradiz as escrituras, a menos que a mente ou a consciência desse pecador esteja de tal ponto absolutamente cauterizada que já não consegue perceber a malignidade do pecado que praticou. Mas a consciência é uma autoridade. Só tem um problema, é que a consciência falha tanto que eu vou dar um exemplo. Quantas vezes alguns irmãos chegam: pastor, estou sentindo um negócio no coração, já tem 3 dias que está no meu coração. Qual é a reação da maioria das pessoas? Irmão, está no coração, é de Deus, faz. Cuidado, porque a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que sai todas as solicitudes da vida. O coração é mau, e confiar no coração é terrível. Cuidado. A consciência é uma autoridade, mas é falível. Agora deixa eu ir mais adiante. A igreja tem uma terceira fonte de autoridade, e essa é importante, como é a tradição. A tradição refere-se à cúpula da igreja, o clero, alto ou baixo. Mas a verdade é, os importantes documentos teológicos que são símbolos da fé fazem parte da tradição. A Assembleia de Deus, por exemplo, tem um importante documento, o nosso credo, o assim cremos, uma declaração de fé, aquilo que representa a nossa resposta às diversas indagações relacionadas à Bíblia. São documentos importantes, mas tem detalhe: são falíveis, elaborados por homens, e precisam de vez em quando ser reavaliados. Tanto que eu confesso, se eu fosse pontuar questões dentro do nosso credo, eu seria capaz de ressaltar que há diversos aspectos que precisam ser reavaliados, porque a tradição é falível. Mas eu devo dizer, tanto a experiência quanto a consciência e a tradição são autoridades
importante, mas acima da experiência, acima da consciência, acima da tradição, está uma autoridade infalível, é a palavra de Deus. E a minha pergunta: quem crê nas Escrituras, levante a mão e dê glória a Deus. Portanto, ela é infalível. Agora, a minha pergunta para você é: você crê nessa verdade? Acredita nela? E aí eu vou pontuar, já caminhando para a conclusão. Eu prometo, não vou extrapolar aqui 5 minutos, mas escute o que eu vou dizer para você. A história da igreja é interessante. Por que interessante? Porque ainda no primeiro século da nossa era cristã, lá o primeiro século, a era dos apóstolos, você vai descobrir uma coisa: a igreja primitiva colocava toda a autoridade da igreja nas Escrituras. Significa que as Escrituras tinham a palavra final em tudo. É só você pegar, por exemplo, Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não é o que eles imaginavam, pensavam, mas basicamente o que eles haviam recebido como herança de Cristo e ensinaram como normativa, passando adiante como prática de vida cristã. A doutrina dos apóstolos é a boa teologia bíblica, a boa e saudável teologia, a boa ortodoxia. Ou seja, a igreja primitiva colocava a autoridade da igreja nas Escrituras. Mas o tempo passou, e aí todos conhecem basicamente a história da igreja e os seus desvios. Qual foi o grande problema? É que na Idade Média a igreja casou-se com o Estado. E aí, se entrar no mérito, todas as vezes que a igreja mantém namorico, relacionamento, entra numa relação conjugal, Estado e igreja, isso não é bom, irmãos. Isto tem sérias consequências. Tanto que eu vou dizer o que foi que a igreja fez na Idade Média. É que na Idade Média tiraram a autoridade das Escrituras, e sabe onde eles colocaram? Na tradição. Quem definia tudo era a tradição, o alto clero. Isso é tão problemático, eu nem vou entrar nesse mérito, mas se você acha pouco, aí veio o pior. É que na reforma protestante, os reformadores fizeram algo extraordinário. É que eles tiraram a autoridade das mãos da tradição e devolveram as Escrituras, com a sola Escritura. E que coisa fantástica! Por isso eu sou defensor de que a reforma protestante, depois do dia de Pentecostes, foi o maior e o mais importante evento ocorrido na história da igreja. Porque os reformadores devolveram a autoridade da igreja à Escritura. Mas eu vou dizer para os irmãos, isso não durou muito tempo. É só olharmos para a nossa era contemporânea. Você sabe qual é o problema da nossa era contemporânea? É que o movimento evangélico brasileiro está caindo no mesmo problema da Idade Média, com uma ressalva. É que nós estamos tirando, ou na verdade, tiramos a autoridade das Escrituras e agora nós colocamos na experiência. O movimento evangélico brasileiro é um movimento regido pela experiência. Vocês já viram como é que é os cultos? Se o cantor canta e eu não me arrepio, ele não tem unção. Se o pregador prega, é fiel às Escrituras, prega a Bíblia com fidelidade, mas eu não senti um negócio aqui dentro de mim, esse pregador não é um homem ungido. A igreja está lotada, todo mundo atento à palavra, o culto centrado em Cristo, eu não estou ouvindo barulhão, sabe, eu não estou vendo algo sobrenatural acontecer. Esse culto é frio e Deus não está aqui. Sabe, nós julgamos
com base na experiência, até as profecias. Eu estou sentindo aqui, irmãos, algo para dizer. Tudo é uma questão de sentimento. Eu vou dizer para você, nós precisamos voltar à autoridade das Escrituras, porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós pregamos, precisa estar centrado na palavra de Deus, e não pode fugir da Bíblia. Aliás, eu vou dizer algo para os irmãos: precisamos cantar a Bíblia. A gente precisa parar com esse negócio de guerreira, princesa. Olha eu aqui, só quem tem raízes. Está surgindo aí o novo vencedor. Mas cadê, Olha eu aqui, para com esse negócio. Ele veio aqui por causa de você. É mentira. Estamos aqui por causa dele, para o louvor dele. A ele pertence a glória. Quem veio aqui adorar a Deus, levante a mão e glorifique ao Senhor. Portanto, nós precisamos voltar à centralidade das Escrituras. Meus irmãos, eu estou findando aqui. É 1 minuto mesmo. Eu não vou pegar a carona do pastor Felipe, não. É 1 minuto. A experiência não tem valor normativo. A experiência não sobrepõe as Escrituras. A experiência é falível e vezes equivocada. E como eu conheço gente vivendo um cristianismo equivocado, com base na experiência. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque falar soa mal. Mas quanta gente sofrendo por causa de experiências equivocadas. Lutero dizia algo, e eu vou findar com essa frase dele. Ele dizia: qualquer ensinamento que não se harmoniza com as Escrituras deve ser rejeitado, ainda que tal ensinamento faça chover milagres todos os dias. A nova geração de cristãos hoje busca muito o novo, aquilo que é funcional, aquilo que dá certo. Mas nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que funciona tem aprovação bíblica. Então eu vou dizer para você, nós não deveríamos buscar nada além de Cristo, porque Ele é tudo. E tudo a respeito de Cristo nós encontramos nas Escrituras. Eu devo dizer aos irmãos, eu creio no poder de Deus. Eu creio na contemporaneidade dos dons. Eu creio na manifestação do poder do Espírito Santo. Eu creio no poder que opera milagres e cura. Eu creio, meus irmãos, no sobrenatural. Mas toda essa minha fé é regida por um pressuposto absoluto: as Escrituras. Ela é o meu manual prático de vida cristã e deve ser de todo cristão. Por isso, meus queridos, vou dizer para você, as Escrituras são inerrantes quanto ao seu conteúdo, são infalíveis quanto às suas promessas e profecias. As Escrituras são suficientes quanto à sua doutrina e prática de vida. Você sabe qual é o meu entendimento da Bíblia? Eu termino lendo isso aqui para vocês. Não é meu, de minha autoria, eu estou apenas fazendo uso. Reverendo Hernandes Dias Lopes faz essa observação e eu concluo dizendo isso para vocês. A Bíblia é o farol de Deus na escuridão da história. É o fanal que orienta o nauta. É o mapa que norteia o viajante. A Bíblia é o coração de Deus aberto. É o braço de Deus estendido. É a vontade de Deus declarada. A Bíblia é a espada do Espírito no combate contra as hostes inimigas que conspiram contra nós e tentam arrastar-nos na correnteza do pecado e nas seduções do mundo. A Bíblia é o bisturi de Deus que corta e amputa os tumores infectos do nosso coração. A Bíblia é o fogo que consome o entulho da nossa vida e queima a praga do pecado que suja a nossa alma. A Bíblia é o martelo
martelo que quebra as nossas resistências e a dureza pertinaz do nosso coração. É o livro acorrentado que trouxe livramento. É o livro que foi queimado nas fogueiras, mas tem livrado almas do inferno. É o livro que tem de fato gerado vida aos que estão mortos, tirando da morte os perdidos, gerando perdão àqueles que vivem odiando. A Bíblia aponta-nos a salvação mediada única e exclusivamente por Cristo. Só as Escrituras têm autoridade. Só as Escrituras definem a nossa fé. Só as Escrituras nos dá sabedoria. Só as Escrituras regem as nossas decisões. Só as Escrituras moldam o nosso comportamento. Só as Escrituras se constituem o fundamento da nossa fé. É por isso que nós devemos amar as Escrituras. E os reformadores estão corretos. Sola Escritura. Sabe qual é o meu desejo? E eu vou pedir que vocês coloquem em pé. Antes de devolver o microfone, eu vou dizer para você o meu desejo. O que é que eu penso? O que é que eu almejo? O que é que eu sonho? E nesse aspecto eu sonho mesmo, irmãos. O meu desejo é que a reforma protestante, que começou dia 31 de outubro de 1517, ela tem as suas implicações hoje, gerando reforma na igreja contemporânea, em pelo menos 4 áreas: no sacerdócio, na teologia, no culto e na vida cristã. Precisamos de cristãos com uma mentalidade bíblica, cristãos que amam a Cristo sobre tudo, cristão comprometido com as Escrituras. É de causar tristeza fazer parte de uma geração que sabe muito sobre muitas coisas e desconhece tão pouco sobre os fundamentos da sua fé. Mas eu finalizo perguntando: quem ama as Escrituras e pode dar glória a Deus? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Bendito Pai, Criador dos céus e da terra, em cuja presença nós aqui estamos, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de compartilhar nessa noite a respeito da tua palavra. Pai, que tudo aquilo que foi ministrado esteja guardado em nossos corações. Ensina-nos a viver em conformidade com a tua vontade. Pai, que as Escrituras sejam o vetor da nossa vida, o nosso pensar, falar e agir, nossa adoração, nossa conduta, todo o nosso viver esteja fundamentado na tua palavra. Ensina-nos a guardá-la em nosso coração, para não pecar contra ti. Ensina-nos a pregá-la, a ensiná-la, a defendê-la, para que vivamos para a tua glória e para o teu louvor. Nós assim declaramos a tua bênção sobre todos aqueles que aqui estão, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra, amém? Meus irmãos, sente-se por um instante, eu prometo que nós já estamos finalizando, apenas um instante só. Pastor João, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. O senhor sabe, é meu mestre, uma referência aqui no ministério, e eu quero lhe fazer uma pergunta, pastor João. O que é que o senhor acha, depois dessa palavra que o senhor deu aqui para nós, do pessoal só se lembrar do tapete do sal grosso e da picanha? O que é que o senhor acha disso aqui? Meus irmãos, essa palavra para vocês, nós vamos encerrar agora, e eu tenho algumas novidades. Primeiro, estou sabendo que amanhã nós teremos sorteio de livros, não é isso, Mendes? Então amanhã vai ter sorteio de livros, esteja aí você, quem fez a inscrição, tá bom? É importante se você fez a inscrição.
Quero indicar 2 livros. Você quer conhecer mais sobre a Reforma Protestante? 2 livros. O primeiro é A Chama Inextinguível, é da Monergismo, e o autor é o Michael Rivers. Então é um livro maravilhoso contando a história da Reforma Protestante, A Chama Inextinguível. O segundo livro é Servos de Deus, do pastor Frank Ferreira, tá bom? Servos de Deus. Se você quiser também conhecer mais sobre a história da igreja, esse livro do Frank Ferreira, Servos de Deus, da Edições Vida Nova, são 2 livros maravilhosos. Eu encerro pedindo para que você se coloque de pé. Nós vamos nesse momento, acredito. A outra coisa que eu gostaria de pedir para você, gostaria que você pudesse tirar uma foto aqui, tá bom, desse ambiente, de você, dos seus amigos, e marca lá @iead.oliveira. Para quê? Aí você vai mostrar para os seus amigos que nós estamos participando do Reformare. Olhe para cá todo mundo, presta atenção, eu vou dizer para vocês como é que vocês vão fazer. Aí eles vão perguntar: que negócio é esse de Reformare? Aí você vai dizer assim: não, é porque em 31 de outubro de 1517 aconteceu uma reforma protagonizada pelo monge agostiniano Martinho Lutero. Aí ele vai dizer: o que é isso? Ele disse: não, aí você tem que ir amanhã para aprender mais, tá bom? É só o chama para você trazer mais pessoas, porque nós queremos que esse assunto seja divulgado, para que mais pessoas conheçam a respeito da história da igreja. Amém, meus irmãos? Para que o pessoal entenda que dia 31 não é dia de comemorar as bruxas, não é dia de comemorar a morte, como estão por aí. Dia 31 de outubro é dia de comemorar a Reforma Protestante. Negócio de Halloween, irmão, não é para nós. Nós comemoramos a Reforma Protestante. Amém? Graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela vida do pastor João Batista e por essa maravilhosa palavra. Senhor Deus, leva cada um dos teus filhos em paz agora para os seus lares, para uma noite tranquila, uma noite, Senhor Deus, de descanso na tua presença. E que amanhã, Senhor, nós estejamos aqui para continuar aprendendo da Tua Palavra. No domingo, Senhor Deus, a nossa escola bíblica. E no domingo à noite, Senhor Deus, o nosso grande culto de louvor ao Teu nome. Pai bendito, assim nós oramos, Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Faça assim com a sua mão, por favor. Se você tem alguma dúvida do que foi ministrado aqui, terminando, pode vir falar com o pastor João Batista, ele vai tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, amém? E mais uma coisa, não adianta nada falar só a escritura e não ler a sua Bíblia e nem vir para a escola dominical. Então, fale só a escritura, mas vamos viver, amar e ler a palavra de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a eterna consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe vocês. Dê um abraço ao seu irmão, em nome de Jesus. Lord, I confess that I've been a criminal. I've stolen your breath and sang my own song. And Lord, I confess that I'm far from innocent. These shackles I wear, oh, I bought on my own. The scarlet sins at a crimson cost. You nailed my death to that old rugged cross. An empty slate at the empty grave. Thank God